Imagine uma cidade completamente cercada por muros tão altos e imponentes que ninguém ousava enfrentá-la. Seus portões estavam trancados, seus soldados atentos, e a sensação era de invencibilidade. Essa cidade se chamava Jericó. E diante dela um povo cansado, vindo do deserto, com pouca experiência militar e uma missão que parecia impossível: conquistar a terra prometida. Mas Deus deu uma ordem inesperada. Em vez de atacar, eles deveriam apenas marchar em silêncio. 7 dias. 7 voltas. Um grito. E então os muros desabaram diante dos olhos de todos. O que aconteceu ali não foi apenas uma vitória militar. Foi uma demonstração do poder de Deus agindo através da fé e da obediência. E se eu te dissesse que Jericó não ficou no passado? Que hoje, em pleno século XXI, existem muros tão altos quanto aqueles, e que talvez você esteja diante de um deles agora, sem nem perceber. Se essa introdução já tocou o seu coração, aproveite para se inscrever no canal. Aqui, você encontra mensagens que não apenas explicam a Bíblia, mas que te ajudam a caminhar ao redor dos seus próprios muros até vê-los ruir. Toda semana, novas palavras, novas voltas e novos milagres. Jericó representa os desafios impossíveis da vida. Aqueles que você olha e pensa: nunca vou conseguir vencer isso. Os muros de hoje são invisíveis, mas tão opressivos quanto os de pedra. Eles se erguem com o peso da ansiedade, com a força da rejeição, com os tijolos da dúvida e da culpa. São muros que ninguém vê, mas que você carrega todos os dias. Às vezes, é o trauma da infância que nunca foi resolvido. Outras vezes, é o medo de confiar de novo, depois de ter sido quebrado tantas vezes. E há momentos em que o muro é a própria desesperança. Você já parou para pensar nos seus muros? Já se perguntou o que está entre você e a promessa que Deus tem para a sua vida? Talvez o seu muro não tenha nome, mas você sente sua presença. Ele te limita, te sufoca, te prende. E assim como o povo de Israel, você precisa vencê-lo para entrar na terra prometida. O povo que marchou ao redor de Jericó era o mesmo que havia cruzado o deserto por 40 anos. Eles já tinham enfrentado a fome, a sede, o calor, a dúvida, a escassez e a inconstância. Mas agora, Deus os colocava diante de um novo tipo de desafio, um desafio que não seria vencido com esforço humano, mas com rendição espiritual. Não bastava ter força, era preciso ter fé, e fé em silêncio, fé obediente, fé insistente. Esse povo teve que lidar com o desconforto de obedecer a uma ordem que não fazia sentido. Dar voltas em silêncio por 7 dias, como isso poderia resultar em vitória? É aqui que entendemos que Deus nem sempre explica o plano, Ele apenas espera que confiemos. E isso, muitas vezes, é o maior teste da nossa caminhada. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Deus te deu uma direção, mas você ainda não entendeu o motivo. Está obedecendo, mas não vê resultados. Está caminhando, mas o muro continua de pé. Não desista. Ainda há mais, e você está mais perto do que imagina. A fé que derrubou Jericó não foi imediata. Ela foi construída dia após dia, volta após volta, passo após passo. E isso nos ensina algo poderoso. Fé verdadeira não é a que clama apenas, mas a que persiste, mesmo quando parece não funcionar, mesmo quando os muros continuam intactos, mesmo quando o coração se cansa. A cada volta ao redor da cidade, o povo de Deus estava dizendo, com suas atitudes: confiamos em Ti, mesmo sem entender. E essa mesma fé é o que Deus procura em nós hoje. Fé que não depende de explicações, fé que obedece, fé que caminha, fé que grita no tempo certo. Os muros da nossa geração são muitos, mas o Deus que derrubou Jericó ainda é o mesmo.
E ele continua chamando o seu povo para marchar. A pergunta é: você está disposto a dar a primeira volta? Durante 6 dias inteiros, o povo de Israel marchou ao redor dos muros de Jericó sem pronunciar uma palavra. Nenhuma conversa, nenhum grito de guerra, nenhuma música. Apenas passos. O som das sandálias no chão seco, o ruído dos sacerdotes conduzindo a Arca da Aliança, o silêncio absoluto dos fiéis. Imagine como isso deve ter sido estranho, incômodo e até frustrante. Para um povo acostumado a reagir com palavras, a se defender com reclamações e a enfrentar com barulho, Deus ordena o silêncio. Um silêncio sagrado, um silêncio que não era ausência de ação, mas obediência disfarçada de espera. Era como se, a cada volta, o céu estivesse dizendo: ainda não, continue, confie, silencie. E isso é tão atual, porque há momentos em que Deus nos chama para marchar sem falar, para continuar mesmo quando tudo parece estagnado, para obedecer, mesmo sem sinais, para crer em meio ao vazio. O silêncio é pedagógico. Ele ensina mais do que 1000 palavras, e Deus sabe disso. Ao ordenar que o povo se calasse durante a caminhada, o Senhor estava promovendo uma reeducação espiritual. Era como se dissesse: quero que aprendam a me ouvir mais do que a falar. Quantas vezes no desespero, oramos mais do que escutamos, buscamos respostas sem parar para discernir a voz do Espírito. O silêncio imposto a Israel foi a pausa necessária para que o povo mudasse sua postura diante das promessas. Eles não estavam mais no Egito, mas também ainda não haviam conquistado Canaã. Estavam no processo, no meio da promessa e do cumprimento. E esse é um lugar desconfortável, porque nele não temos controle, só temos fé. Fé de que o que Deus disse, Ele fará, mesmo que agora não pareça fazer sentido. Enquanto eles marchavam, os muros de Jericó continuavam firmes. Nenhuma pedra caía, nenhuma rachadura surgia. Nada indicava que aquela estratégia funcionaria. E ainda assim eles continuaram. Esse é o tipo de fé que impressiona o céu. A fé que não depende de evidência, mas de confiança. A fé que insiste quando tudo grita pare. Porque é fácil crer quando há sinais, quando há confirmações, quando há progresso visível. Mas crer quando tudo está parado, isso exige entrega. E talvez essa seja exatamente a sua estação. Você está marchando há dias, semanas, talvez anos, e os muros continuam intactos. Mas saiba, Deus não se move apenas quando vemos. Ele age no invisível. E cada volta que você dá, cada oração silenciosa, cada gesto de obediência, está sendo contado no céu. Se você sente que está nesse tempo de silêncio e persistência, continue conosco. Há algo profundo sendo construído no invisível. O muro pode parecer intacto, mas a fundação já está tremendo. A Bíblia diz que, no 7º dia, o povo deveria dar 7 voltas em torno da cidade. E ao final, o silêncio seria quebrado com um grito de guerra. Mas esse grito não veio do desespero. Veio da fé acumulada. 7 dias de expectativa. 7 dias de confiança silenciosa. 7 dias de passos firmes. E então, veio o grito. Um clamor uníssono, fruto da obediência. Um som que invadiu o céu e trouxe os muros abaixo. Esse momento nos ensina que há um tempo para calar e um tempo para falar. Um tempo para esperar e um tempo para agir. O povo não gritou antes da hora. Eles gritaram quando Deus mandou. Isso é maturidade espiritual. Saber discernir o tempo de Deus é tão importante quanto obedecer à sua voz. Muitas vezes, estragamos conquistas por agirmos antes da hora, ou perdemos milagres por desistirmos perto demais. Mas o povo de Israel não desistiu, e por isso, viram a glória de Deus se manifestar de forma sobrenatural. É interessante notar que Deus poderia ter derrubado os muros no primeiro dia. Ele é poderoso para isso, mas escolheu trabalhar no tempo. Por quê?
porque mais importante do que o resultado é o processo. O que Deus estava construindo dentro do povo era mais valioso do que a cidade que conquistariam. Ele estava formando guerreiros espirituais, homens e mulheres que sabiam ouvir, calar, esperar e obedecer. Esse é o tipo de pessoa que conquista promessas, e ele continua fazendo isso hoje, comigo, com você, com todos os que decidem confiar, mesmo no silêncio. No 7º dia, após 7 voltas em torno da cidade, algo extraordinário aconteceu. O silêncio que reinava foi substituído por um grito coletivo. Um som que não veio do medo, nem da força física. Foi um grito de fé. Um clamor nascido da obediência, da expectativa e da certeza de que Deus cumpriria sua palavra. Esse grito carregava toda a confiança acumulada nos dias anteriores. Era mais do que barulho, era rendição, era dependência, era um ato espiritual, e não militar. E naquele instante, os muros de Jericó caíram, não por causa da força do grito, mas por causa da fé que o precedeu. Isso nos ensina que, muitas vezes, o milagre acontece quando nossa fé amadurece o suficiente para se tornar expressão. O grito foi o selo de uma caminhada obediente. E o que você tem carregado dentro de você talvez esteja esperando apenas isso, o momento de ser liberado em fé. A queda de Jericó não foi apenas física, foi simbólica. Ela representou o fim de uma temporada de deserto e o início de uma nova fase, a da conquista. Mas veja, a porta para essa nova fase só se abriu porque o povo teve coragem de gritar. Quantos de nós nos calamos quando deveríamos declarar? Quantas vezes deixamos de expressar nossa fé por vergonha, medo ou apatia? O grito que derruba muros é aquele que nasce de um coração convicto. E talvez hoje Deus esteja esperando isso de você. Uma oração sincera, um louvor no meio da dor, uma declaração de vitória mesmo em meio à guerra. É esse tipo de som que movimenta o céu. E se você tem andado em silêncio por tempo demais, pode ser que esteja na hora de levantar a voz, não para reclamar, mas para declarar: eu ainda creio. A Arca da Aliança ia à frente do povo em todas as voltas. Isso não é um detalhe, isso é a base. A arca simbolizava a presença de Deus. A vitória não veio apenas porque o povo marchou ou gritou. Veio porque a presença de Deus ia à frente. Isso é poderoso, porque nos mostra que nada adianta dar voltas se Deus não está liderando. De nada serve gritar se Ele não está presente. O que faz os muros caírem não é o nosso esforço, é a presença dele, e isso serve de alerta. Às vezes, fazemos planos, lutamos batalhas, investimos energia, mas esquecemos de colocar Deus no centro. A queda de Jericó foi resultado de uma estratégia divina, não humana. E toda vez que tentamos vencer no braço, corremos o risco de dar voltas em vão. Você tem dado voltas ao redor de situações difíceis? Sente que tem gritado, mas os muros ainda estão de pé? Talvez a chave esteja em colocar Deus de volta à frente. Ele é quem abre o caminho e faz as muralhas ruírem. Quando os muros caíram, o povo entrou na cidade e tomou posse da promessa. Mas há algo ainda mais impactante nesse episódio. Deus poupou uma casa no meio da destruição. Uma casa marcada por um fio vermelho na janela. A casa de Raabe. Uma mulher que, aos olhos do mundo, não tinha valor. Ela era prostituta, morava na muralha, vivia entre os condenados. Mas um dia, ela ouviu falar do Deus de Israel e acreditou. E essa fé a salvou. A fé de Raabe foi mais poderosa que a reputação dela. E isso nos dá esperança, porque nos lembra que Deus não se impressiona com o que o mundo vê. Ele se move pelo que encontra no coração. Raabe acolheu os espias, escondeu-os, protegeu-os, e fez um pedido, que sua vida e a de sua família fossem preservadas. E o pedido foi atendido. Em meio ao colapso dos muros, sua casa ficou de pé. Isso é graça, isso é proteção, isso é o cuidado de Deus com quem decide crer. Talvez hoje você se veja como Raabe, sem títulos, sem mérito,
com um passado que muitos apontam. Mas Deus não rejeita quem se aproxima com fé. Pelo contrário, Ele honra, Ele protege, Ele transforma. A casa de Raabe foi poupada, e sua história não terminou ali. Ela entrou para a genealogia de Jesus. Uma ex-prostituta tornou-se parte do plano messiânico. Isso mostra que não importa de onde você veio, importa para onde Deus quer te levar. A história de Raabe nos confronta com a verdade de que Deus não escolhe como o mundo escolhe. Enquanto muitos olhavam para ela com desprezo, Deus via um coração disposto a crer. E isso muda tudo. Ela vivia na parte mais vulnerável da cidade, sua casa ficava sobre o muro. Era literalmente parte da estrutura que Deus derrubaria. E ainda assim, Deus preservou aquela casa. Em meio à queda, um refúgio permaneceu de pé. Isso nos ensina que, mesmo quando tudo à nossa volta parece desmoronar, quem está firmado na fé não é abalado. Raabe representa cada pessoa que, apesar de sua história, ousa crer que Deus pode fazer algo novo. E quando colocamos fé no lugar da vergonha, quando trocamos medo por confiança, algo poderoso acontece e passamos a ser parte da reconstrução. Deus não apenas salvou Raabe, Ele a incluiu. Ela se tornou antepassada de Davi e futuramente de Jesus. Isso mostra que a graça não só nos resgata, ela nos reposiciona. Talvez você se sinta pequeno demais, quebrado demais, culpado demais, mas Deus ama recomeços. Ele transforma casas marcadas pela vergonha em lares de redenção. Ele pega o que o mundo rejeita e transforma em testemunho vivo. A escolha de Raabe foi simples, mas decisiva. Ela ouviu, creu e agiu. E isso mudou não só seu destino, mas o de toda a sua família. Sua fé foi prática. Ela não ficou esperando passivamente. Ela amarrou o fio vermelho, sinal visível da aliança. Ela não sabia como Deus agiria, mas confiou que Ele agiria. E confiou o suficiente para colocar sua vida nas mãos do Deus que ela só conhecia de ouvir falar. Essa é uma das belezas do Evangelho. Ele alcança antes mesmo de ser completamente compreendido. Raabe não cresceu ouvindo sobre o Deus de Israel. Ela não era religiosa, não conhecia as leis, não tinha o vocabulário certo, mas tinha fé. E fé genuína move montanhas. O fio vermelho na janela nos lembra o sangue nos umbrais das portas no Egito, símbolo de livramento, sinal de fé. E hoje, mesmo sem fios visíveis, ainda podemos sinalizar nossa fé ao céu, podemos posicionar nosso coração com obediência e confiança. Talvez a destruição esteja acontecendo à sua volta, problemas familiares, crises emocionais, ruína financeira, conflitos espirituais. Mas se você está em Cristo, sua casa pode permanecer de pé. Porque Ele não promete ausência de guerra, Ele promete livramento no meio dela. Se você sente que tem vivido cercado por ruínas, lembre-se, Raabe também estava, e mesmo assim, Deus a preservou. O mesmo Deus que salvou uma casa em Jericó pode restaurar a sua história. O povo entrou na cidade, tomaram posse da promessa, mas a verdadeira vitória foi espiritual. O muro caiu, a cidade foi vencida, mas o coração do povo foi moldado. Eles não eram mais os mesmos. A caminhada ao redor dos muros tinha transformado a mentalidade de escravos em mentalidade de herdeiros. E essa transformação é essencial, porque Deus não entrega promessas a corações que não foram preparados. O deserto ensinou sobrevivência. Jericó ensinou confiança. E agora Canaã estava ao alcance. Mas o que determinava a posse não era a espada, era a fé. E essa fé é o que precisamos hoje para vencer as Jericós da alma. Quantas vezes temos acesso à promessa, mas não conseguimos entrar porque ainda não vencemos o muro dentro de nós. Muro da dúvida, do orgulho, da pressa, da amargura. Às vezes oramos para Deus derrubar o que está fora, mas Ele quer primeiro tratar o que está dentro. Porque um coração curado interpreta os muros de outra forma. Um coração curado não desiste na segunda volta. Um coração curado não grita antes da hora. Um coração curado sabe que a presença de Deus é mais importante do que a velocidade da vitória. Raabe foi curada por dentro antes de ser colocada por fora da destruição.
O povo foi curado por dentro antes de tomar posse da cidade. E essa cura ainda está disponível. Mas ela exige entrega. O maior milagre em Jericó não foi a queda de pedras, foi a edificação de um povo pronto para herdar o que Deus havia prometido. Foi a formação de corações maduros o suficiente para entender que a obediência vale mais do que a lógica. Foi a transformação de escravos em conquistadores. Deus não estava apenas derrubando muros de pedra, Ele estava derrubando muros internos: incredulidade, medo, ansiedade, murmuração. E esse é o mesmo processo que Ele realiza conosco. Muitas vezes, pedimos a Deus para mudar as circunstâncias ao nosso redor, mas Ele quer primeiro mudar algo dentro de nós. Porque quando o interior é transformado, o exterior se realinha automaticamente. Os muros que mais nos paralisam não estão fora, estão dentro, e o Espírito Santo veio para trabalhar exatamente aí. Jericó não foi apenas uma história de conquista, mas de preparação. Foi ali que o povo aprendeu a depender completamente de Deus, sem armas, sem lógica, sem atalhos, apenas fé. E é exatamente essa fé que continua derrubando muros hoje. Fé que caminha mesmo cansada, fé que ora mesmo sem ouvir resposta, fé que perdoa, mesmo sem ser compreendida, fé que dá voltas, mesmo quando todos dizem que não adianta. Essa fé é rara, e por isso preciosa. Talvez o maior chamado dessa história seja: continue andando. Mesmo quando tudo parecer imóvel, continue confiando. Mesmo quando nada fizer sentido, porque no tempo certo, o som da sua fé vai ecoar mais alto que o grito da sua dor. A terra prometida estava logo depois dos muros. Ou seja, o que parecia o maior obstáculo era, na verdade, o último passo antes da vitória. Quantas bênçãos você já perdeu por parar um dia antes? Quantas promessas não foram vividas porque o silêncio pareceu definitivo demais? Hoje, você pode estar no seu 6º dia, pode estar na 6ª volta, pode estar no limite das forças, mas e se a próxima oração for o grito da vitória? E se a próxima decisão for a que move o céu? E se, como Raabe, você estiver pendurado por um fio, mas esse fio for justamente o sinal que Deus usará para te preservar? Não subestime o que parece frágil. O fio de Raabe representava salvação. O seu fio hoje pode ser sua fé, mesmo pequena, mesmo tremendo, mas viva. E depois que os muros caem, o que fazer quando finalmente a barreira cede? O povo entrou e destruiu Jericó, mas também consagrou tudo a Deus. Eles entenderam que o que foi conquistado só tem valor se for dedicado. Muitos pedem a Deus por vitória, mas depois esquecem de honrá-lo com ela. A verdadeira conquista não é apenas receber, mas saber o que fazer com o que foi recebido. O que Deus está construindo em você durante esse processo não é apenas para você, é para abençoar outros, para inspirar, para testemunhar, para levantar novas Raabes, novos Josués, novos guerreiros que também marcharão em direção a promessas maiores. Sua história será exemplo, sua obediência será resposta para alguém, sua fé será ponte para milagres. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Se inscreva no canal, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa continuar caminhando e escreva nos comentários: eu continuo dando voltas com fé. Sua declaração de fé pode ser a trombeta que faltava, e se quiser, ore conosco agora. Senhor, nós te pedimos, derruba os muros que nos cercam por dentro e por fora. Ensina-nos a confiar, a esperar, a dar voltas em silêncio e a gritar no tempo certo. Que nada nos tire do caminho da obediência. Que a tua presença vá à frente e que, como em Jericó, vejamos o impossível acontecer. Em nome de Jesus. Amém.